Nesta aula, vamos iniciar os códigos do botão excluir. Beleza, pessoal? Então vamos para o editor de script. No editor, acessem o arquivo forma entrada -js e desce até o final dos códigos. E o primeiro passo é referenciar o botão excluir. Document.getElement by ID. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas vai o ID do botão excluir. Então acessem o arquivo forma entrada.html. Localiza o botão excluir e copia o ID. Copia o ID, volta no código e cola dentro das aspas duplas. Fora dos parênteses, .add event listener. Abre e fecha parênteses e abre e fecha aspas duplas dentro dos parênteses. E dentro das aspas duplas, evento click. Fora das aspas duplas, vírgula, e aí vem o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma função chamada msgbox excluir. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Para facilitar, nós vamos copiar esta função do formulário de cadastro de produtos. Então acessem o arquivo form-produto-js e localiza a msgbox excluir. Se você não acompanhou o desenvolvimento do formulário anterior, eu vou deixar os códigos desta videoaula abaixo do vídeo. Beleza, pessoal? Então vamos copiar a função. Cuidem para copiar até as chaves que fecham a função. Copia os códigos, volta no arquivo forma entrada-js e cola. Não precisa alterar nada na função. Cuidem apenas o nome. Na dúvida, copia o nome da função e coloca dentro dos parênteses. Próximo passo é fazer a função excluir no nosso código, porque a função fechar do btn não nós já temos. Para não restar dúvida, dá uma olhada se você já tem a function fechar. Visto este detalhe, de volta o nosso código para excluir, então agora vamos fazer a função excluir, que é acionada pelo botão sim da msgbox. Podem copiar o nome da função para evitar digitar errado. Então vamos lá. Function excluir e abre e fecha chaves. E dentro desta function, o primeiro passo é capturar o ID, porque a exclusão vai ser com base no ID. Var ID igual, vem do campo ID, ponto value e vírgula. Próximo passo é acionar a API do Google. Google.script.run.with success handler. Abre e fecha parênteses e fora dos parênteses, ponto. E aí vem o nome da função que vai ser acionada. Nós vamos fazer uma função chamada excluir entrada. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. Podem pegar a variável id e colocar dentro dos parênteses da função excluir entrada. Próximo passo é fazer a função excluir entrada no arquivo macrosentrada.gs. Podem copiar o nome da função, inclusive os parênteses, e acessar o arquivo
macros entrada.gs. Desce até o final dos códigos e vamos fazer mais uma function. Function excluir entrada e abre e fecha chaves. Nesta aula, vamos colocar apenas as possibilidades de retorno. Na próxima aula, nós vamos concluir a programação desta função. Então, vamos lá. Primeiro return, abre e fecha aspas duplas. Primeiro return vai ser excluído com sucesso, ponto de exclamação. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Segunda possibilidade de retorno. Return, abre e fecha aspas duplas, e dentro das aspas duplas, não encontrado, ponto de exclamação. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Colocado os returns, agora nós vamos fazer a função de retorno da função excluir. Então, voltem para o arquivo, forme entrada, -js. E dentro dos parênteses do which success handler, vocês vão colocar retorno. Podem copiar o nome da função e agora vamos fazer esta função. Function retorno, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável R. Fora dos parênteses, abre e fecha chaves. E dentro desta function, nós vamos colocar um if para analisar se o retorno foi excluído com sucesso. Se foi excluído com sucesso, nós vamos limpar os campos do nosso formulário. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, se a variável R igual, e abre e fecha aspas duplas. E aí vocês vão copiar o texto do primeiro return. Podem copiar tudo, inclusive as aspas duplas. Copia, volta na função de retorno e cola depois do sinal de igualdade, dentro dos parênteses do if. Se entrou neste if, eu vou acionar a function limpar, destacando que nós já fizemos esta função nas aulas anteriores. Abre e fecha parênteses e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E também, dentro da função de retorno, precisamos exibir a MSGBox para informar o usuário qual foi o retorno da função excluir entrada. Então, vamos lá. Var m vai ser igual a variável R, que está como texto de retorno da função excluir entrada. Próximo passo é acionar a função caixa MSGBox. Caixa MSGBox, abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável m. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. Então, a mensagem vai informar o usuário se foi excluído com sucesso ou se o ID não foi encontrado. Aqui, pessoal, nós podemos fazer mais um ajuste na nossa função. Pode ser que o usuário clique no botão excluir sem informar um ID. Então, eu preciso de um if para barrar o script caso o usuário não informe um ID para excluir. If, abre e fecha parênteses, e abre e fecha chaves. E dentro dos parênteses, se a variável ID igual a vazio. Se entrou neste if, eu vou alertar o usuário utilizando a caixa de mensagem. Var m vai ser igual, e abre e fecha aspas duplas. E dentro das aspas duplas, precisa fornecer
id para excluir, ponto de exclamação, e fecha a linha de código com ponto e vírgula. E aí, preciso acionar a função caixa msgbox. Abre e fecha parênteses, e dentro dos parênteses, variável m. E fecha a linha de código com ponto e vírgula. E se eu não tenho o id para excluir, eu vou sair do script. Então, return false e ponto e vírgula. Feito parte dos códigos. Então, cuidem, pessoal, que a função excluir é acionada pela função msgbox excluir. No btnsim, precisa ter o nome da função. Cuidem se está correto. No meu caso, excluir e excluir. Está correto. Salva as alterações e já podemos testar para ver se a msgbox personalizada está funcionando. E também para ver se a troca da informação entre a função excluir e a função excluir entrada está ok. Por enquanto, vai retornar o texto deste primeiro return, excluído com sucesso. Acesse a planilha, executa o formulário executado, clicando no botão excluir. Deseja realmente excluir? Não. Fechou a mensagem. Clicando no botão excluir, clicando em sim, precisa fornecer ID para excluir. Está barrando corretamente. Vamos colocar um ID. ID 2. Deixa eu pesquisar, ver se tem o ID 2. Beleza, tem o ID 2. Cliquei no botão excluir. Deseja realmente excluir? Sim. Excluído com sucesso, que é o texto do primeiro return. Por enquanto, não está excluindo, porque nós não fizemos toda a programação da função excluir entrada. Na próxima aula, nós vamos concluir esta função. Pessoal, vamos finalizar esta aula por aqui, destacando que os códigos de suporte vão estar disponíveis abaixo do vídeo.